Olá, um bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Amarantina, a 91,5 FM aqui da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Abraão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizado na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E nesta manhã estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, baseados na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Nós estaremos pensando um pouco sobre aquilo que o Senhor tem a nos falar através desse texto muito peculiar e que nos chama muito a atenção pelo seu contexto. Os primeiros receptores dessa mensagem da carta aos Hebreus eram irmãos que estavam sofrendo por conta da sua fé em Jesus Cristo. Eram pessoas que haviam sido expulsas das suas casas, haviam perdido todos os seus bens e estavam enfrentando grandes provações, grandes dificuldades. E aqui o autor aos Hebreus, ele se empenha em trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de estímulo, uma mensagem para fazer com que eles permanecessem na fé, para fazer com que eles não retrocedessem da fé para a incredulidade. E no que diz respeito a isso, é bem possível que você que está nos escutando nessa manhã possa estar passando por alguma provação, algum sofrimento, alguma situação que traga desânimo à sua alma, alguma situação que busque fazer com que você se aparte do caminho da graça. E nessa manhã, essa mensagem é oportuna a todos nós. Ainda que você talvez também não possa estar enfrentando o sofrimento, mas todavia também será de muita relevância e de muita utilidade para você o texto que estaremos pensando um pouco sobre ele nessa manhã. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade e nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela floresça em nossos corações, que o nosso coração seja uma boa terra para receber a tua palavra e produzir frutos que glorifiquem o teu nome, frutos de arrependimento, frutos de uma fé verdadeira que se fundamenta na boa nova do teu evangelho, na mensagem de Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, para nos conduzir a ti mesmo, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós lemos aqui o texto, ele inicia falando sobre o aspecto da revelação de Deus. Essa é a mensagem mais importante. Seja você quem for, e de modo especial se você está sofrendo, é muito interessante porque essa é a mensagem principal que o autor aos Hebreus, ele de início se empenha em apresentar para aqueles que estavam sofrendo. Ele apresenta a verdade do Deus que fala, do Deus que se revela, do Deus que se faz conhecido, do Deus que criou este mundo, mas que não o abandonou. Ele continua tendo uma relação com as suas criaturas, ele continua sustentando todas as coisas e ele é o Deus que falou. É isso que o texto diz no versículo 1. Havendo Deus outrora, não é qualquer Deus, mas é o Deus, é o Senhor de toda a criação, é aquele que fez o universo, é o Senhor da história, da humanidade, aquele que tem em suas mãos as rédeas da humanidade. Havendo esse Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então, ou seja, Deus em um tempo passado, ele falou de diversas formas. Aos antigos, ele falou através dos profetas, aos quais ele se revelava através de sonhos, visões,
através do envio de anjos que traziam mensagens para os profetas, e os profetas compartilhavam com o povo as visões que recebiam, as mensagens que recebiam da parte do Senhor. O Senhor falou através de teofanias, o Senhor falou através de manifestações visíveis ao povo. O Senhor falou de diversas formas, mas como é que Deus fala conosco hoje, agora, neste exato momento que eu estou falando com você? Como é que Deus se comunica conosco? E o texto é muito enfático quando ele diz o seguinte no versículo 2: nestes últimos dias, ou seja, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, esse período de tempo, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias nos falou por meio de Jesus Cristo. Nesses últimos dias nos falou por meio daquele que ninguém jamais falou como ele falou. Por meio daquele que proclama a sua voz e nos faz ter uma percepção adequada do caminho de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus Cristo, ele é a palavra final no que diz respeito à revelação de Deus. Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus fala conosco hoje. Portanto, nós não precisamos de novas profecias, nós não precisamos de um novo profeta. Tudo o que nós precisamos é de Jesus Cristo. E onde é que nós encontramos Jesus? Você pode dar uma sugestão aí na sua mente, onde de alguma forma nós podemos encontrar Jesus? Mas é claro, amigo, é na palavra de Deus, é nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está registrado ali é para nos conduzir à verdade de Deus em Jesus Cristo. Por meio da Bíblia Sagrada, o Senhor nos fala hoje, por meio da revelação do Filho, aquele que é o Verbo de Deus. Como se pode ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Em Jesus Cristo nós contemplamos a Deus, nós conhecemos o caminho de Deus, nós temos todas as respostas que nós precisamos no que diz respeito à nossa salvação e à nossa vida cotidiana, seja para trabalho, seja para relacionamento, seja para investimento, seja para o que for na nossa vida. Em Jesus Cristo nós temos todas as respostas que nós precisamos. Não precisamos de novas revelações, não precisamos de revelações angelicais, não precisamos de sonhos, não precisamos de outras visões. Tudo aquilo que nós encontramos em Jesus é suficiente para saciar a nossa fome de receber uma revelação da parte de Deus, para saciar a nossa fome, o nosso desejo de recebermos uma orientação da parte de Deus. Portanto, você não precisa ficar ansioso por receber um sonho, para ouvir Deus falar com você, ou de que um profeta chegue e bata na sua porta e lhe diga alguma mensagem, uma nova mensagem, porque em Jesus Cristo nós já encontramos a mensagem de Deus. Em Jesus Cristo nós já encontramos toda a revelação, toda a sabedoria, do conhecimento, da profundidade, daquilo que Deus tem para mim e para você, seja no que for. Nesses últimos dias o Senhor nos falou pelo Filho, nos falou por Jesus Cristo, aquele que é poderoso em suas palavras, aquele que traz um verdadeiro sentido para a nossa alma, aquele que a sua palavra tem poder. Ele proclamou a sua palavra e cegos voltaram a enxergar. Ele bradou com a sua voz e Lázaro saiu para fora. Ele perdoou pecados apenas com as suas palavras. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é aquele que nos fala de modo poderoso, de modo adequado, de modo que nós não seremos frustrados em nosso caminho, em nossa jornada espiritual. Escute a Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para você nesse dia. Dê ouvidos a Jesus Cristo, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Não dê ouvidos a novas revelações, tudo o que nós precisamos. O Senhor nos deixou escrito em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, onde nós encontramos Jesus falando com a gente.
Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante. Você pode vir e participar conosco do nosso culto aos domingos, às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa manhã de anunciar o Evangelho.